Agora eu falo de outra informação importante. A encíclica Laudato Si, escrita pelo Papa Francisco, foca no cuidado com a casa comum, ou seja, um universo no qual nós vivemos, e esse cuidado precisa acontecer. E claro, pensando em compreender a dimensão do cuidado e proteção como princípio da própria fé cristã pela espiritualidade ecológica e também de uma catequese social responsável, a especialista em teologia bíblica, a Érica Daiane Mauri e o Luiz Alexandre Solano Rossi escreveram pela Paulus Editora o livro Catequese e Ecologia, uma espiritualidade ecológica e catequese responsável. E agora eu converso com a coautora, a Érica Daiane Mauri, que nós desejamos boas-vindas e muito bom ter você por aqui, viu, Érica? Olá, Caísa, boa tarde. Uma alegria estar com vocês aqui no programa Almanaque Católico, partilhar com vocês essa tarde. Muito obrigada por me acolher, por me receber, pela oportunidade de estar com vocês. Ótimo, e falando de um assunto importantíssimo, Érica, quando surgiu a inspiração de escrever um livro sobre catequese e ecologia? Então, surgiu da nossa experiência pastoral, né? Então, eu estou junto com as comunidades paroquiais, trabalhando na catequese, e também tinha na minha graduação a experiência com ciências biológicas, e unia, então, esses dois desejos, né, de trabalhar tanto a formação na fé, que é a partir da catequese, quanto essa experiência do cuidado ambiental pela minha graduação. E o Papa Francisco nos presenteia, então, em 2015, com essa Laudato Si, com esse documento, com essa encíclica, colocando a dimensão ambiental dentro de um contexto da dimensão cristã, do viver cristão, do ser cristão. Então, surge aí em 2017, 2016, esse desejo de fazer uma pesquisa, um trabalho que resultou, então, nesse livro que você apresentou. Então, quer dizer que tendo como base a Laudato Si ela é muito prática, né? Ela nos ensina a sermos práticos diante da nossa vivência de fé e, ao mesmo tempo, em cuidado com a casa comum. O livro segue essa linha também, Érica? Sim, segue essa linha. O nosso objetivo é um trabalho pastoral, um trabalho que possa ser inspirador das nossas comunidades, orientando, inspirando as nossas pastorais, movimentos, as nossas comunidades para um trabalho efetivo no cuidado da casa comum, mas também uma inspiração de cada um de nós, cristãos e cristãs, para vivermos uma espiritualidade pautada nesse cuidado socioambiental. Então, assim como a Laudato Si nos convoca a esse cuidado, o livro segue a mesma dinâmica, segue também o mesmo intuito, de animar, orientar, inspirar a nossa vida cristã para esse cuidado com os irmãos e irmãs e também com toda a criação. Ô, Érica, explica pra gente o que vem a ser quando a gente fala assim, uma espiritualidade ecológica. O que vem a ser essa espiritualidade? Então, Caísa, quando a gente fala de espiritualidade, muitas vezes a gente reduz a nossa espiritualidade ao modo como nós realizamos as nossas orações, seja a nossa oração pessoal, a nossa oração comunitária. Mas espiritualidade é todo o espírito que nos move. Então, é tudo aquilo que nos inspira, que leva, que pauta a nossa vida, as nossas escolhas, que nos orienta no dia a dia, que nos anima, né? Aquilo que nos anima, que nos dá ânimo. Então, espiritualidade ecológica é pautar a nossa vida, inspirar a nossa vida por essas ações de cuidado, de proteção, de guardar a criação, né? Porque o próprio texto bíblico, em Gênesis capítulo 2, no verso 15, diz que todos nós, né, o homem foi criado
para ser guardião e cultivador do jardim da criação. Então, a nossa missão, a nossa espiritualidade, o modo como nós devemos estar e agir nesse mundo é a partir dessa inspiração, de sermos, portanto, os guardiões, protetores, cultivadores da criação, da vida, mantenedores da vida. Então, espiritualidade ecológica é viver a nossa experiência de fé, a nossa experiência humana, a partir desses elementos de cuidado socioambiental. Ótimo, até porque a gente aprende na catequese desde criança que quando a gente tem essas atitudes de cuidado com o meio ambiente, com o nosso próximo, a gente está também tendo atitude de oração, não é, Érica? Sim, exatamente. Então, a gente reza também pelas nossas ações, né? A gente reza pelo modo como vivemos. Então, o modo como vivemos também é um testemunho, é um evangelizar. Evangelizamos as pessoas pelo nosso modo, pelo nosso comportamento. Anunciamos o reino, anunciamos o evangelho a partir do nosso comportamento. Então, o cuidado é também uma forma de rezar, uma forma de apresentar o reino a todos os irmãos e irmãs. Isso mesmo. E a proposta da catequese responsável? Importante abordar esse assunto, não é, Érica? Isso, a catequese é para nós o nosso modo formal, né? O modo como nos formamos na fé. Aqui é importante a gente distinguir dois modelos catequéticos. Nós temos a catequese de iniciação à vida cristã, aquela que nos prepara para os sacramentos iniciais da fé, o batismo, a Eucaristia, a crisma. Mas nós temos também a catequese que chamamos de catequese permanente, que é aquele processo que todos nós que já passamos pela iniciação somos cotidianamente formados na fé, através de um curso, através de um texto, através de formações que a paróquia nos oferece, que o movimento, que a pastoral em qual a gente está incluído, nos oferece. Então, esse processo catequético, ele que é um processo de formação, então, tanto essa formação formal da iniciação à vida cristã, quanto essa catequese permanente, ela precisa ter esse viés ecológico, esse objetivo de formar o cristão, tanto criança quanto adulto, nesse cuidado pleno e integrado da vida, né? Porque o Papa Francisco nos fala muito disso, de que estamos todos interligados, interconectados. Sim. Portanto, cuidar da criação é cuidar do ser humano, e cuidar do ser humano não deve estar fora desse contexto do cuidado integral, do cuidado com todas as formas de vida, com toda a teia da vida que constitui o nosso planeta. E a importância da ecologia e da catequese nessa construção do bem comum é de grande valor, é importante demais, não é tudo isso, Érica? Sim, é muito importante, porque a catequese, ela vai nos formar. Sim. E, portanto, precisamos ser formados na fé com esse desejo de uma formação integral. Não podemos ser formados só em partes, né? Em alguns elementos, mas a nossa formação na fé, ela tem que ser completa, integral. Por isso, esse desejo, né, de integrar ao conceito de catequese, ao conceito de formação, os elementos do cuidado e da promoção de um bem comum, de uma casa comum, da preservação desse ambiente comum de todos nós. E aqui tendo sempre em vista tanto a comunidade humana quanto a comunidade das demais criaturas formadas por Deus. Tudo isso interligado, interconectado, está dentro da dinâmica da vivência da fé, da dinâmica de como nós nos colocamos e vivenciamos a nossa fé a partir da relação com os outros seres humanos e com também as outras criaturas feitas por Deus. Então, a catequese, né, responsável, aqui a catequese ecológica, tem esse objetivo de nos formar de modo integral para o cuidado, para a preservação da vida na sua plenitude. E esse trabalho, Érica, vocês estão aí, né, com esse livro, com essa proposta tão importante.
Mas para que isso tudo aconteça, existem grandes desafios, não é mesmo? Existem, né? Sempre, porque ele passa por uma conversão. Nós precisamos converter alguns hábitos que temos e alguns conceitos também, de ver às vezes o ser humano como superior à criação, de ver todos os demais animais, de ver os elementos naturais como estando a serviço do ser humano, ou seja, o ser humano pode utilizar deles sem nenhuma preocupação. Então, isso faz parte da constituição da nossa sociedade, por isso a gente precisa passar por uma conversão, rompendo esses elementos de superioridade e nos colocando na dimensão de conectar-se, de estar junto, né? Isso não é nada novo, se a gente pensa, porque o próprio São Francisco de Assis já nos chamava a essa conversão, a esse cuidado, a chamar as criaturas de irmãos e irmãs. Então, o desafio maior é a gente se passar por esse processo de conversão, estar atento às nossas atitudes e estar disposto a essa mudança. As mudanças sempre acontecem de uma forma processual, mas a gente precisa estar consciente delas, senão a gente só repete as ações sem transformá-las. Então, mesmo que sejam ações pequenas, mas a gente precisa estar disposto a essa conversão, a essa mudança e nos relacionar de uma forma diferente com o planeta. E como levar tudo isso, Érica, para gerar essa consciência ecológica, essa catequese, né, que gera tudo isso, essa conversão na vida das pessoas, em nossas comunidades, nas paróquias? Como trabalhar tudo isso em comunidade? Isso, Caísa. O próprio livro, ele apresenta num dos capítulos algumas sugestões, algumas orientações que podem inspirar as pessoas, as paróquias, as comunidades a desenvolverem, desencadearem esse processo de conversão. A própria CNBB tem também a pastoral da ecologia ou a pastoral do meio ambiente. Então, nós podemos nos inspirar e formar em nossas comunidades essa pastoral. Mas, para além de formar uma nova pastoral, o objetivo do livro é inspirar cada um de nós, cada pastoral, cada movimento, cada organismo do povo de Deus, a apresentar no cotidiano, nas estruturas da sua pastoral, da comunidade, essa conversão, essa mudança de alguns hábitos. Então, nós podemos, por diversos meios, né? Desde substituir um copo descartável por um copo retornável, fazer escolhas do material que estamos utilizando, né, para as nossas reuniões, dar preferência pelos materiais reciclados, assim por diante. Mas também a gente pode usar as datas comemorativas, que são datas importantes para a preservação do meio ambiente. Trago aqui em memória, por exemplo, o dia 5 de junho, que é o Dia do Meio Ambiente. Temos também o dia 3 de outubro, dia 4 de outubro, que é o Dia da Natureza e também o Dia de São Francisco de Assis. Usar esses momentos, essas datas comemorativas, para que a gente possa trazer esse assunto em pauta nas nossas reuniões, nas nossas celebrações, colocar em evidência esse assunto, para que as comunidades também sejam despertadas para esse processo de transformação. Ótimo! E quem tem o interesse de adquirir o livro, como que faz, hein, Érica? Então, o livro está disponível nas livrarias católicas, mas também pelo site da Paulus. Então, através do site da Paulus, vocês podem acessar em qualquer lugar do Brasil e vão receber o material em casa e terão ali a disponibilidade de vocês para inspirá-los, né, nessa transformação, sendo orientados por uma espiritualidade ecológica e também orientar a vida pastoral, a vida comunitária com ações que nos levam a essa consciência, a esse cuidado e essa preservação com a teia de relações que compõe a vida do planeta. Então, através do site da Paulus, todos podem acessar o material. Ótimo, ótimo, Érica. Parabéns pelo trabalho, juntamente com o Luiz Alexandre, que Deus abençoe cada vez mais e que vocês possam aí, através desse trabalho e de outros, gerar essa consciência ecológica,
mobilizar as pessoas a ter essa catequese responsável. Muito obrigada mesmo, viu? Essencial o trabalho de vocês. Muito obrigada, Thaís, eu que agradeço. Até a próxima. Até.